Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Como é que vocês estão aí nesse período de quarentena? Já passaram bastante dias, né? E eu gostaria de saber muito como vocês se encontram. Quero dizer que eu tô morrendo de saudade de cada um que me segue no YouTube, no Facebook, no Instagram, aqueles que têm acompanhado de perto aí a palavra de Deus sendo ministrada através dos nossos momentos de reflexão. E hoje eu passo aqui para falar mais um pouquinho com vocês nesse finalzinho de domingo à noite, né? Hoje é dia 26 de abril de 2020. Será que você já pode fazer uma autoanálise dessa quarentena? Será que você já pode refletir um pouquinho do que você viveu, do que você está vivendo, como você está se comportando, como estão os seus pensamentos, não é verdade? E nesses dias, fazendo minha atividade física, caminhando com o Senhor, como eu falo, eu estava pensando, o Espírito Santo conversou comigo acerca de Elias. Pastora, mas você já pregou sobre Elias? Ajeitar aqui meu cabelo para falar com vocês algumas vezes, sim. Mas o Senhor ministrou meu coração. Nesse dia eu caminhei sozinha e Ele estava conversando comigo acerca de Elias na caverna. Eu falei, Senhor, esse assunto já é tão conhecido, mas o Senhor falou comigo assim, pergunte à minha igreja quem eles são, que tipo de crente eles são. Qual é o crente que você é? Bom, vamos remontar aqui a história rapidamente, que o nosso bate-papo aqui é rápido, né? Eu vim aqui para saber como vocês estão e também para falar com vocês, porque Deus mandou que eu falasse isso com a igreja do Senhor, né? Nós somos um corpo espalhado por toda a terra. Amém? Eu sei que pessoas de várias denominações assistem os meus vídeos, compartilham. Isso é que é importante. A palavra de Deus precisa ser pregada e anunciada, como disse Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, ali conversando com Deus, Deus falou comigo: que tipo de crente você é? 1 Reis, capítulo 19. Elias vai para a caverna. Eu não vou ler hoje todo o texto. Hoje é um momento de reflexão mesmo, bem rápido, para a gente pensar, refletir, fazer uma autoanálise. Você tem feito uma autoanálise nessa quarentena? Será que você está pensando assim, gente, em que eu melhorei? Porque não é possível a gente sair igual. Igual a que era o problema, né? Nós temos que sair melhores. Por que eu falo isso? Baseado em Elias. Então, Elias, ele havia derrotado os profetas Baal. E nós sabemos bem da história que após a morte dos 450 profetas de Baal, pelo poder de Deus, porque foi aquela história, né? O desafio, o Deus que acende e responder com fogo, né? Esse é Deus de verdade. E o nosso Deus, como é o único Deus de verdade, aqueles que seguiram a Baal, clamavam, choravam, chegaram a marcar os seus corpos e o fogo não desceu. Mas quando Elias, ele orou ao Senhor, o Senhor respondeu com o fogo dos céus. E aí os 450 profetas falsos de Baal foram derrotados. Isso trouxe uma ira muito grande a Jezabel, esposa do rei Acabe, uma mulher que tinha ódio dos profetas do Deus vivo, e ela começou uma perseguição ferrenha a Elias. Ela disse que faria Elias assim como Elias fez aos profetas de Baal. Ou seja, a intenção de Jezabel era matar Elias. E aí o que aconteceu? Elias foge e vai então para uma caverna. Caverna, lugar de isolamento. Lugar frio, lugar sem recursos, lugar de solidão, mas lugar também de reflexão. Elias não escolheu ir para aquela caverna porque era um lugar legal. Não, as circunstâncias o levaram para a caverna. Mas ai de quem ousar colocar um ungido do Senhor, ou um profeta do Senhor, ou um filho do Senhor numa caverna. O fim de Jezabel foi terrível. Isso pode ficar para uma outra reflexão. Mas pense que Elias não foi parar na caverna porque ele era covarde. Covarde, uma pessoa que derrotou 450 profetas de Baal. Covarde, uma pessoa que expôs a sua própria vida, crendo que Deus desceria com fogo do céu para ali consumir aquele sacrifício, aquele holocausto. Não, não foi covardia.
O problema é que existem algumas ameaças, como a que nós estamos vivendo nos últimos dias, Covid-19, que nos levam para dentro da caverna. O medo, talvez a proteção, o instinto de sobrevivência, porque Elias, na verdade, estava tentando preservar a sua própria vida. Então não podemos dizer que Elias foi covarde. Elias acabou sendo levado pelo seu instinto de sobrevivência. O nosso instinto de sobrevivência e também a obediência às autoridades tem nos levado ao isolamento social. Elias, pelo seu instinto de sobrevivência, foi levado ao isolamento social. Ficou naquela caverna. Quem conseguiu tirar Elias da caverna? E é aí que o Senhor falou comigo: que tipo de crente é você? 1 Reis capítulo 19, versículo 9, a Bíblia diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? No caso de Elias, o Senhor não havia estabelecido a caverna como um local para Elias permanecer e ali morrer. Eu quero dizer para você que está enfrentando uma caverna fria, escura, solitária, que o teu lugar não é aí. Deus vai te tirar dessa caverna. Tão certo como vive o Senhor, eu quero profetizar aqui sobre a tua vida, que Deus vai te tirar dessa caverna. Por quê? Porque o teu lugar não é aí. A Bíblia diz que Elias passou a noite naquela caverna. Como está sendo esse isolamento social para você? Bom? Ruim? Você tem conseguido conviver bem com as pessoas que moram com você? Você está passando dificuldade financeira? Você está redescobrindo o seu casamento? Você está vendo seu casamento ir por água abaixo? Você está redescobrindo seus filhos? Ou você está vendo seus filhos irem por água abaixo, se perdendo nos jogos, nos telefones, nos isolamentos dos seus quartos? Eu creio que Deus permitiu esse tempo não para nos isolarmos mais dentro de casa, mas para nos aproximarmos mais dentro de casa. Estamos redescobrindo o nosso casamento, estamos redescobrindo os nossos dotes culinários, estamos redescobrindo os nossos filhos, né? Quantos cultos nós fazemos aqui na nossa casa, onde nós podemos, num bate-papo, perguntar à nossa filha o que ela pensa acerca de determinado texto, ou quando ela prega também a palavra, e eu coloco ali o meu entendimento da palavra, o pastor João coloca, a Ana Clara coloca, hoje mesmo fizemos isso, louvamos, oramos, adoramos. Eu digo para você, a minha experiência é que tem sido dias maravilhosos. De lutas, sim. De algumas privações, sim. Mas tem sido dias onde eu estou buscando a face do Senhor de uma forma muito intensa junto com a minha casa e com a minha família. Tem sido dias onde estamos vindo para a cozinha juntas, eu e a Ana Clara. Tem sido dias que eu estou me redescobrindo como cozinheira, sim, porque você que é mulher está assistindo esse vídeo, nós já fizemos de tudo nessa quarentena, né? Como eu falei no meu vídeo anterior, já tivemos aquelas fases de vamos curtir então a quarentena, mas as coisas vão acabando, os mantimentos vão acabando e você precisa se redescobrir, se reinventar. E Deus tem dado graça, Deus tem dado sabedoria. E nós podemos fazer uma refeição, por mais simples que seja, juntos, glorificando ao Senhor, ouvindo louvores. Ah, meus irmãos, tente aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Saiba que a caverna não é o seu lugar. Você não vai ficar muito tempo nessa caverna. Mas que tipo de crente é você? Você tem a capacidade de tirar alguém da caverna ou você é Jezabel que coloca alguém na caverna? É pra gente analisar. Pare para refletir, que crente sou eu? Eu coloco pessoas na caverna ou eu tiro pessoas da caverna? Porque a Bíblia diz assim, no versículo 20, depois que Elias passou uma noite inteira na caverna, a Bíblia diz assim, perdão, no versículo 10, do capítulo 19 de 1 Reis. O Senhor perguntou então para Elias: que fazes aqui, Elias? No versículo 10 ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Elias pensou que estava só. Ele não sabia que haviam ainda em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E eu sei que você já questionou algumas vezes ao Senhor, como eu também, dizendo para ele: Senhor, eu tenho sido zeloso para contigo. Eu tenho guardado a tua aliança, eu tenho guardado as tuas promessas. Como pode, Senhor, estar vivendo essa privação,
né? Financeira, física, estrutural, emocional. Você pode estar pensando isso neste momento. E aí é que o Senhor começa a palestrar com Elias no versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Seja qual for a caverna que você se encontra, você precisa sair dela e se colocar perante o Senhor. E a Bíblia continua dizendo: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia, ou seja, dividia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Aqui no versículo 11, nesta caminhada, o Senhor falou comigo que tem pessoas que passam em nossas vidas, que são como esse forte vento, que fende os montes, divide montes, despedaça penhas. Penhas são pedras enormes, quase que indestrutíveis. Mas existem pessoas que passam em nossas vidas. Existem crentes, cristãos, pessoas que se dizem cristãos, né? Ou cristãs, mas que na verdade são apenas um forte e terrível vento. Traz divisões, traz separações, pessoas que tiram tudo do lugar, dividem rochas e quebram penhas. Ou melhor, dividem montes. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Salmo 125, versículo 1. Mas tem pessoas que são como o vento forte, que conseguem até rachar o monte, rachar vidas que estavam firmes, dividir vidas que estavam firmadas como o monte Sião. Existem pessoas que, como o vento forte, conseguem destruir uma penha, rachar uma penha, uma rocha forte, uma rocha inabalável. Você é esse tipo de crente? Ou você já conviveu com esse tipo de crente? Que onde ele chega, um vento tão forte, tão terrível, que ele tira tudo do lugar. O vento forte é comparado a um furacão. Um furacão, quando está para chegar, as pessoas tentam se abrigar em locais seguros, quando elas são avisadas antes. Mas quando chega de repente, como foi aqui no caso de Elias, Elias pôde contemplar o vento forte, rachando montes, quebrando penhas. Mas o Senhor não estava naquele vento forte. A Bíblia diz que então Deus convida Elias a olhar para um terremoto. O terremoto balança, sacode. Olha, desestrutura tudo, né? É ruim ver uma câmera assim, né? Sacudindo, mexendo. Isso traz tonteira, labirintite, enjoo, tira tudo do lugar. E depois só deixa desgraça, estragos e perdas. E o Senhor também não estava no terremoto. Então vem o versículo 12 que diz: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Como é que é o crente fogo, né? Não é que o fogo de Deus. Aquele crente que sai queimando tudo que está na sua frente. Tudo. Ele incendeia, ele arde, ele queima, ele incomoda. O fogo incomoda. Aproxima sua mão de uma chama para você ver como é que o fogo não queima. O fogo não é de Deus, ele incomoda demais. E tem muito fogo estranho por aí, cuidado. Tem fogo que está queimando e não é o fogo de Deus. A Bíblia diz que Deus fez Elias ver um fogo, e o fogo, ou melhor, o Senhor não estava nesse fogo, versículo 12 diz isso, como você acabou de ler comigo. O Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Então, peraí, tivemos um vento forte, considerado aí talvez um furacão, um vento que dividiu os montes, rachou a penha, tivemos um terremoto, tivemos o fogo. 4 circunstâncias que Deus não estava. Quantos cristãos estão ficando ludibriados, estão ficando, como eu posso dizer para você, apaixonados, estão ficando verdadeiramente tomados de temor por situações que não provêm de Deus. Vento forte, terremoto. Nós vimos aqui o fogo, vento forte, terremoto, o fogo. E em nenhum deles o Senhor estava.
Que tipo de crente é você? Você é aquele crente que chega soprando tudo, tirando tudo do lugar e acabando com a vida das pessoas? Você é o tipo de crente que é aquele terremoto que abala, 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 treme, 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 treme e depois vai embora, desestruturando todos? Você é aquele tipo de crente que pega fogo, mas o fogo não é de Deus? Eu quero ser o quarto tipo de crente. Um cicio suave, que significa uma brisa. Diz aqui o versículo 12, um cicio tranquilo e suave. Às vezes nós achamos que Deus só fala, né? De forma a tremer, a rachar, a pegar fogo, a soprar. O único vento que vem de Deus é o vento de Ezequiel, que soprou sobre os ossos secos, sobre aquele vale de ossos secos. Mas qual foi o objetivo? Tirar coisas do lugar? Não. Juntar osso com osso. Não é verdade? O vento, quando vem de Deus, ele não espalha, ele ajunta. Crentes, quando vêm com propostas de Deus para a tua vida, ele não espalha, ele ajunta. Ele não divide, ele une. Ele não abala, ele estabiliza. Ele não queima com fogo que te faz sofrer, mas ele queima com fogo que vem para te curar. Então Deus aqui, ele fala que de repente veio um cicio, uma brisa tranquila e suave. O versículo 13 diz, ouvindo Elias. Ouvindo o quê? Uma brisa. Você consegue ouvir o barulho de uma brisa? Irmãos, eu gosto muito de admirar as obras do Senhor. E tem momentos que eu me pego assim, parada, ouvindo o barulho da brisa. É um vento bem suave, tranquilo. O versículo 13 diz que Elias ouviu este cicio, este vento, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada na caverna, ou melhor, da caverna. Porque até então, Elias ficou então perante o monte do Senhor, mas não tinha saído completamente da caverna. Agora ele se coloca na entrada da caverna. E eis que veio uma voz e ele disse, que fazes aqui, Elias? Que fazes aí, Elias? Dentro desta caverna? Quem te colocou aí foi Jezabel? E você está pensando que vai sair dessa caverna através de um vento forte, de um furacão, de um terremoto ou de um fogo? Não, você vai sair através de uma brisa suave, de um cicio tranquilo e suave. E aí o versículo continua dizendo, versículo 14. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele repetiu a mesma coisa. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. E ali, a Bíblia diz então que o Senhor não estava no terremoto, não estava no furacão, no vento forte, e nem no fogo, mas o Senhor estava no cicio tranquilo e suave. E foi esse cicio tranquilo e suave que tirou Elias da caverna. Versículo 18, consolo de Deus chegou para Elias dizendo, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Olha que coisa mais linda. Que coisa tremenda. A única coisa que teve o poder de tirar Elias da caverna foi o cicio de Deus, a brisa de Deus. E eu quero pedir ao Senhor que neste momento, no dia de hoje, neste domingo, que o Senhor sopre o cicio dele sobre a tua vida. O vento de Ezequiel. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, este sim é o vento de Deus. Este sim é o vento que tem o poder de te tirar desta caverna, de abrir as portas para você, de tirar você
situação difícil que você esteja vivendo, quero dizer para você, repense. Irmão, não queira ser aquilo que o Senhor não te chamou para ser. Não seja aquela pessoa que chega estragando a vida dos outros. Você é bem-vindo onde você chega. Você leva paz, você leva fé, você leva alegria do Senhor, você leva paz de Cristo que excede todo entendimento. Para pensar. Meu Deus, será que nós não estamos aprendendo nada com essa quarentena? Será que você não está vendo? Para que tantos sapatos e roupas e bolsas, né? Agora na quarentena. Para quê? Para que tantas mentiras? Para que tanto engano? Para que tanta soberba? Para que tanto ódio no coração? Por que as pessoas ainda se preocupam tanto em humilhar as outras ou em atingir as outras, quando nós precisamos fazer uma autoanálise? Como diz 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí sim coma do pão e beba do cálice. Pensa comigo, né? Aí coma do pão e beba do cálice. Queremos cear com o Senhor todos os dias, mas não queremos nos examinar todos os dias. Você sabe quais são as minhas melhores orações? As que eu faço sozinha. Os meus momentos de reflexão com Deus. A Bíblia diz, lá em Tiago, que a palavra é como um espelho. O espelho tem o poder de revelar os nossos defeitos. O espelho, para revelar os teus defeitos, só tem que ter uma imagem, a sua. Quando você se olha no espelho, é para reparar. Onde nasceu uma ruga, onde nasceu uma espinha. Se o seu nariz é mais tortinho, é mais batatinha. Se os seus dentes estão limpos, o seu cabelo está arrumado, né? A gente passa assim, o tempo todo olhando para o espelho para poder se arrumar, para poder se apresentar para as pessoas. Quando o Tiago diz que a palavra de Deus é como um espelho, é porque ela precisa revelar os nossos defeitos. Por que a gente só vê defeito no outro e não vê na gente? Porque a gente ora pouco. A oração revela os nossos defeitos. Tem uma canção do Anderson Freire que diz: Pai, perdoa os meus erros de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho para mim mesmo. Não é verdade? Quantas vezes olhamos os defeitos dos outros, mas não olhamos para os nossos próprios defeitos? Porque oramos muito pouco. No momento que eu fico a sós com Deus, eu consigo olhar como um espelho, através da palavra, para os meus defeitos e me arrepender e pedir ao Senhor que mude o meu caráter, o meu comportamento, o meu pensamento, as minhas atitudes. Faça isso no dia de hoje. É hora de mudança, irmãos. O céu nos aguarda. Sabemos que Jesus está para voltar, mas eu sempre digo que Jesus pode voltar para mim hoje, nessa madrugada. Na verdade, Jesus pode voltar para você hoje. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Será que é o nosso último encontro aqui pela internet? Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Pense nisso, deixa de lado a soberba, a arrogância. Deixe de lado os seus achismos, pegue o teu espelho, que é a palavra hoje, dobre os seus joelhos e comece a ver todos os seus defeitos, as suas imperfeições. Eu quero finalizar com esta mensagem: que tipo de crente você é, principalmente aí nesse período de isolamento social. O seu caráter está sendo revelado em casa. Está cuidando dos seus filhos, está cuidando do seu marido, está cuidando da sua esposa, maridos. Filhos estão ajudando seus pais, estão estudando, meditando na palavra. Né? Minha filha tem aulas online de segunda a sexta, de 7h30, meio-dia e meia. Ela coloca o relógio para despertar, ela ora, lê a palavra, ela tem que cumprir com as suas obrigações e tarefas. E eu também desafio a vocês, jovens, adolescentes, crianças, que sejam obedientes a seus pais. É um período difícil. Talvez seus pais estejam passando também por privações financeiras, que vocês sejam compreensíveis. Maridos, amai as vossas esposas, sejam compreensíveis com elas.
Elas não estão tendo aqueles momentos de espairecer no shopping, como eu vi esses dias, que saudade de entrar na loja e dizer, estou só dando uma olhadinha. Esposas, sejam amáveis com seus maridos. Compreendam que eles também não estão vivendo o melhor momento da vida deles. Eles são provedores, a maioria, né, deles são os provedores do lar. Talvez estejam passando momentos difíceis financeiros. E você sabe que nesse momento até um café, dado na sua melhor xícara, aconchega um homem, traz conforto para um homem. Será que você está guardando ainda a sua louça para quando você receber uma visita após quarentena? Irmãos, eu tenho usado tudo. Já não é de hoje que eu uso, né? Mas você sabe que na quarentena eu coloco as minhas melhores taças para tomar um suco de maracujá, as minhas melhores xícaras para tomar o nosso café, as minhas melhores louças para almoçar, para jantar ou para lanchar. Eu tenho dado o melhor para minha família. Eu tenho dado o melhor de mim. Porque é isso que Deus espera de nós. Dê o melhor de si. Pastora, mas você não sabe. Que em casa eu ovo todo dia, não tem problema. Você acha que aqui em casa não tá rolando aquela 30 ovos, R$ 10? Tá rolando, meu querido. Passou a Kombi dos 30 ovos, R$ 10, estamos lá, firmes e fortes, né? Mas você sabe que um ovo mexido é muito gostoso quando feito com carinho e amor? Você sabe que aquele cafezinho é muito gostoso quando te entregam numa xícara dizendo aqui o seu cafezinho? Vocês sabem que o pastor João tem dado plantão na igreja e tem um determinado horário que eu passo uma mensagem para ele. Amor, o café tá pronto. Para aquecer o coração dele, né? Como diz nosso amado pastor Luiz. Aquece a alma, aquece o coração, aquece o espírito. O amor nos aquece. O amor tira toda a frieza, toda a rigidez. E eu quero pedir ao Senhor que hoje, o único vento que sopre sobre a tua vida seja o vento de Deus, o cicio, a brisa suave e tranquila. Que Deus afaste de você os furacões, os terremotos e o fogo que não vem de Deus. Que Deus afaste de você ser este furacão, este terremoto, ou este fogo que queima e não é de Deus. Que sobre você só sopre o vento de Ezequiel, capítulo 37. E a Bíblia diz aqui, no versículo... vamos ver... Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Você sabe que aqui, essa profecia era para Israel. Era uma promessa de que Israel seria tirado do cativeiro da Babilônia e voltaria à sua terra natal. Então, Deus fala para Ezequiel, para ele profetizar sobre os ossos secos. O Senhor fala para Ezequiel profetizar sobre o Espírito. E a Bíblia diz no versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado, porque tudo que você fizer fora da direção do Senhor não vai dar certo. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E aí o versículo 9 diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E aí que vem o versículo 10, por onde nós começamos. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, o exército sobremodo numeroso. Sim, hoje eu estou pregando de uma forma bem diferente, porque eu estou desde quinta-feira degustando esta mensagem, todos os dias meditando nela, pensando, Senhor, como o Senhor fala conosco de uma forma tão simples e nós criamos tantos mecanismos para ouvir coisas tão simples. E a palavra de Deus só precisa ser pregada com unção e com verdade. Deus ordenou que Ezequiel simplesmente profetizasse, e o vento quem mandou foi o Senhor. Deus simplesmente mandou que Elias se colocasse em pé. E Elias se colocou. E Deus fez ele entender que o Senhor não estava no furacão, nem no terremoto e nem no fogo consumidor, mas que Deus estava no cicio tranquilo e suave. E foi esse vento, o mesmo vento que soprou lá em Ezequiel e que colocou o povo de Israel novamente de pé, foi esse vento que tirou Elias da caverna, fez com que Elias voltasse à sua terra e desse continuidade ao seu ministério.
Eu quero pedir ao Senhor no dia de hoje que Ele sopre sobre a sua vida, que o cicio de Deus, a brisa de Deus, chegue agora no seu lar, na sua casa. Junte ossos com ossos, coloque os tendões e a carne, que você se levante, que você fique de pé, que você saia desta caverna como Elias saiu. Que Deus te dê neste período novas estratégias, novas formas de ganhar dinheiro. Que Deus te dê estratégias de culto, que você possa cultuar juntamente com a tua igreja local, através das lives, né, que estão tão na moda, através também dos cultos gravados ou ao vivo, mas que você não dependa de ninguém para cultuar a Deus. Na caverna era Elias e Elias. Elias e Deus. Você não pode depender das pessoas para cultuar a Deus. Você precisa ter o seu culto racional a Deus feito diariamente. Que você se levante no dia de hoje. Isso não vai durar para sempre. Dores não duram para sempre. Desertos não duram para sempre. É uma forma de aprendizado. Estamos todos. Olha, quem disser que não está aprendendo com essa quarentena, eu poderia quase dizer aqui, torna-se mentiroso, né? Impossível você não estar aprendendo alguma coisa. Se você não está aprendendo alguma coisa, eu também faço um convite a você. Ore ao Senhor. Senhor, me ensina algo com essa quarentena. Senhor, hoje eu quero orar como se eu estivesse com um espelho para observar os meus defeitos e as minhas imperfeições. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero orar pelas vidas que estão neste momento me ouvindo, me assistindo, pela internet, pelo seu tablet, pelo seu computador, pela sua televisão. Que o Senhor possa soprar agora um cicio suave, uma brisa tranquila, que entre agora a paz neste lar, que entre agora o conforto, o consolo, a esperança, que entre agora a cura, a provisão, em nome de Jesus, que o Senhor te tire desta caverna com este cicio tranquilo e suave, que o vento de Ezequiel 37, sopre agora sobre a tua vida, de forma tranquila, a juntar ossos com ossos, a fazer criar tendões e carne e a de uma maneira de colocar de pé, como um exército sobremodo numeroso. Em nome de Jesus, sopra Espírito de Deus, sopra vento do Senhor. E que se em algum momento nós fomos para alguém, um vento impetuoso, terrível, que chega destruindo, dividindo, se fomos terremoto e abalamos pessoas, estruturas físicas e emocionais, se fomos um fogo ardente para prejudicar, queimar e destruir, nós nos arrependemos e pedimos ao Senhor que hoje eu seja simplesmente um cicio suave. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe a todos, queridos. Um beijo, saudade de todos. Boa semana.